Como é que você distingue facilmente se o que você está recebendo de revelação vem de Deus ou do diabo? É revelação ou é adivinhação demoníaca? A paz de Deus para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. É noite de revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus no livro de Êxodos, no seu capítulo 3. Em nome de Jesus, vamos ler um pouco, em nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Aleluia. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse, meu Deus, aleluia. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temia olhar para Deus. Amém, igreja? Revelação no meio da colheita. Louvado seja Deus, que nessa noite nos visita com revelação. Povo de Deus que vai morar no céu, vamos ter um estudo rápido, breve, daquilo que é revelação, para que você não venha perecer em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. A palavra revelação significa apresentar-se a alguém, dar a conhecer alguma coisa a alguém, revelar e fazer-se conhecido. Nesta passagem, como nós acabamos de ler, Moisés não tinha antes visto a presença de Deus. Deus se apresenta pela primeira vez na vida de Moisés com quase 80 anos e se revela para ele. Certamente Moisés já ouviu a história da sua família, a história da nação de Israel, porém é a primeira vez que o Senhor se apresenta diretamente para ele. O que ele tinha escutado certamente é que existia um Deus de Abraão, existia também um Deus de Isaque e consequentemente um Deus de Jacó, mas ele por si mesmo não conhecia Deus na primeira pessoa, com aproximadamente 80 anos. Aleluia! Louvado seja Deus, que muitos que estão em contato com essa palavra já tiveram contato com Deus na primeira pessoa. A presença de Deus já ardeu, já sentiram Deus dentro do coração. Aleluia. Deus vai se fazer conhecido para Moisés e vai mostrar para Moisés tudo que já havia acontecido antes mesmo que ele tivesse nascido na terra dos viventes. Deus vai apresentar a Moisés a criação dos céus e a terra, vai apresentar a Moisés o Gênesis completo, aonde engloba a história de toda a família. Como é que Moisés escreve o Gênesis sem nunca ter estado no Jardim do Éden, muito menos no primeiro dia da criação dos céus e da terra, no primeiro dia em que o Senhor começa a criar, chama a existência a luz, cria a divisão das águas, cria os outeiros, cria tudo em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus que havia feito lá atrás, aonde Moisés nunca estivesse presente, agora faz conhecer-se
para Moisés. E a palavra do Gênesis chega para todos nós por meio de uma revelação. O povo de Deus que vai morar no céu, a Bíblia toda, ela é revelação. Ademais, revelação também é um dom de Deus, segundo a palavra de Deus no livro de Coríntios. Aleluia! Então, revelação para nós é algo que está oculto e o que o Senhor traz, arrebalta, traz ao de cima, traz para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Igreja, você precisa entender que a revelação no reino do Espírito, ela se dá por diversas maneiras. Uma das formas é quando você ora e você tem esse dom, você sobe no Espírito e o nosso Deus se apresenta para você, revela-te alguma situação, algo que já aconteceu no passado, algo que poderá acontecer no futuro. A revelação também pode se dar por meio da meditação da palavra de Deus. À medida que você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o autor da palavra, ele pode se fazer conhecido para você e te mostrar o que está encoberto em cada linha. Melhor dizendo, o que está na entrelinhas, ele faz conhecer para você. Revelação também se dá por meio de visão noturna. Você pode dormir e o anjo do Senhor se apresentar a você e te mostrar. E você, quando acorda do sonho, fica como se tivesse vivido na realidade, em nome do Senhor Jesus. Multiformas que o Senhor tem de fazer se revelar para você. Revelação não é fofoca, não confunda. Fofoca é um valor do reino do diabo, não do reino de Deus. Revelação, ela é realística, ela é verdadeira, ela engloba uma comunicação entre todos os elementos presentes naquela cena. O nosso Deus pode te revelar algo que você não viu lá atrás, algo que você precisa hoje e algo do futuro também, em nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu ao longo da Bíblia toda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revelação, ela é composta por duas palavras: revelar mais ação. Infelizmente, muitos são os crentes do presente século que têm ficado apenas com a primeira parte. Gostam de revelação, gostam de uma profecia, gostam de uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Tudo isso faz parte da revelação. Eles gostam, mas não tomam ação. Toda vez que você estiver presente a uma revelação, você precisa entender que tem a palavra revelada, tem a visão revelada e tem a tua ação. Toda vez que você receber uma revelação aqui dentro do ministério ou por meio de outro homem de Deus, você precisa entender qual é a tua ação com base naquela revelação que te foi apresentada. Você precisa prestar atenção nessa parte em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai receber revelação e ficar de braços cruzados. Não. Deus não se relaciona com preguiçoso. Você precisa tomar uma atitude, uma ação com base na revelação que você já recebeu da parte de Deus. E entenda, por amor de Deus, esse detalhe. Toda a revelação que chega até ti, vindo da parte do Pai das Luzes, a saber, do Deus Todo-Poderoso, a partir daquele momento, você já é conhecedor da verdade. Pelo que você negligenciando ou tomando uma atitude prudente, você vai pagar os danos. Se você negligenciar, você vai sofrer os danos por meio da tua negligência. Se você tomar atitudes positivas, atitudes prudentes com base naquilo que você recebeu, você também vai usufruir de toda a vantagem que aquela revelação trouxe para você. Entenda que
José, quando recebe uma revelação da parte de Deus para descer para o Egito, imediatamente ele acorda, pega nas suas coisas, junto com a Maria, e seu filho, e descem para o Egito. Do Egito chamou o seu filho, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai entender que o povo de Deus, na Bíblia toda, quando recebe uma revelação, eles tomaram atitudes. José, filho de Jacó, recebe a revelação completa do seu destino por meio de uma visão noturna, em nome do Senhor Jesus. Ele querendo ou ele não querendo, ele desejando ou ele não desejando, o Senhor aparece a ele na tenra idade e apresenta para ele o esboço completo do destino dele. José, você não é qualquer pessoa, você veio para livrar, para salvar o meu povo. José tinha que viver, ter atitudes, valores e crenças baseado na revelação que ele tinha em o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, da mesma forma, aparece também para Isaac e vai dizer para Isaac: Isaac, eu conheço o futuro. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e do amanhã. Fica na terra de Gerar. Não se desloca para o Egito. Eu te farei prosperar nessa mesma terra, aonde todo mundo está designando como terra da infertilidade, como terra seca, como terra infrutífera. Fica, porque eu sou o Deus conhecedor do ontem, do hoje e do amanhã. E imediatamente Isaac descarta todo o projeto de migração para o Egito e ele fica na terra dos filisteus, e naquele mesmo ano ele semeia e naquele mesmo ano ele colhe sem medidas. Toda a revelação vem do Senhor? Não. Você precisa prestar atenção e ter discernimento e conhecimento para entender a fonte da revelação. Certa feita, uma mulher que adivinhava para os seus senhores vai se dirigir para Paulo e vai dizer que ele é um santo homem de Deus. Entenda que a retórica até era positiva, era um elogio, era algo que estava acontecendo porque Paulo era realmente servo de Deus naquela altura, já não era perseguidor da igreja. Porém, a fonte de onde veio aquela revelação foi uma fonte demoníaca, uma fonte diabólica, apesar de ser um elogio, e a fonte daquele elogio era de Satanás. E Paulo, ouvindo aquilo corriqueiramente, ao longo de alguns dias, vai dizer: me está incomodando na raça, alguma coisa nesse elogio não está batendo certo. A fonte, o elogio até bonito, é lindo, porém a fonte não é genuína. Isso é bruxaria. O que não vem de Deus, o que vem do diabo e Satanás, se chama bruxaria, feitiçaria, adivinhação demoníaca. Pastora, como é que eu posso entender que assentado dentro de uma igreja, o diabo pode mandar uma profetisa de Belial, uma Jezabel, para poder adivinhar? Ele manda, porque os demônios também apresentam algo que já aconteceu. Como é que você distingue facilmente se o que você está recebendo de revelação vem de Deus ou do diabo? É revelação ou é adivinhação demoníaca? Entenda que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não se deixa escarnecer. Se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você será facilmente enganado nos últimos tempos em que nós estamos, pelos chamados falsos profetas. Tem pastores falsos profetas? Yes. Tem. Tem missionárias falsos profetas, filhas de Belial? Tem. Tem homens que estão dentro da casa de Deus e são falsos profetas? Tem. O lugar onde o diabo encontrou
com mais facilidade para poder propagar a sua maledicência é dentro da igreja. Ele contratou aqueles que estão vestidos nas vestes de fariseu, nas vestes de religioso, para poderem ser agente do diabo. Você precisa ter a palavra de conhecimento, você precisa ter relacionamento com o Espírito da verdade para não ser enganados, tá? Porque fora da igreja nós conseguimos debater e dizer não, aquilo não é de Deus. Mas dentro da igreja, hein? Quando vem de uma irmã que tem um vestido comprido que arrasta o chão, hein? Como faz? Como faz daquele irmão eloquente que fala e o linguajar convence até paredes? Como faz? Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de distinguir dentro de ti o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Pastora, já fui vítima de falsa profecia. Você foi vítima porque você não tinha se preparado, não tinha desenvolvido intimidade com o Espírito Santo de Deus para distinguir o que vem de Deus e o que vem do diabo Satanás. Você precisa orar, meditar na palavra de Deus, você precisa ter intimidade. Você não pode ser aquele trabalhador que bate o cartão de ponto, senta na cadeira para passar as horas e no fim do dia vai embora e o que lhe interessa é o salário. Você precisa desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus, senão você será muito enganado na internet, dentro das sinagogas. Homens e mulheres extremamente vestidas, eloquentes na palavra, poderão te enganar. A revelação é uma dádiva divina para nós. Ela nos adverte, nos corrige, nos orienta, nos livra, nos dá diretrizes para o futuro. A revelação é tudo de bom. A revelação é maravilhoso. É de Deus, é maravilhoso. Porém, o diabo tentou usurpar, mas aquele não aguenta. Os homens e mulheres de Deus têm discernimento em Deus para distinguir até espírito de engano, espírito de manipulação no meio de velhos, no meio de crianças. Não interessa quão vestido religiosamente a pessoa esteja. Aqui ele revela, porque você está perante um ministério de revelação, ministério de profecia, de palavra de conhecimento e de sabedoria. Aqui você não perece, só se você quiser. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Povo de Deus que vai morar no céu, eu fiz toda essa introdução para você entender e saber se situar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente sofrendo danos porque não consegue se posicionar perante uma revelação, tá? Em nome de Jesus. E você não vai mais sofrer dano porque já te passei todos os elementos preponderantes de uma revelação genuína, verdadeira, que vem do Pai das Luzes, em nome de Jesus, tá? Você vai usar experiências para poder julgar a profecia, para poder julgar a revelação. Você vai usar a palavra de Deus para julgar a revelação. Não seja um container receptor de todo o lixo, tá? Você precisa distinguir. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos realmente ouvir, porém devemos reter o bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 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 Aqui no Acerva, Tobias e Sambalates não têm lugar. Aqui no Acerva, fontes do diabo Satanás não têm lugar. O Senhor está nos levando na profundidade. Aqui não passa. Povo de Deus que vai morar no céu, agora eu vou abrir para a igreja em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos impeliu a irmos imediatamente a esse tema, porque é muito grande a colheita e você não pode ser enganado, tá? Eu louvo a Deus que o povo do Acerva é realmente um povo smart. A irmã Cecília mandou-me um áudio, ela tá na sala, tá aqui, filha de Deus. Ela recebeu uma revelação, serva de Deus, amém? Nós tínhamos mandado um áudio para a irmã Cecília. A revelação veio diretamente da serva de Deus, a missionária Ana Cláudia, e mandei para ela, encaminhei para ela, em nome do Senhor Jesus.
Irmã Cecília, fala para nós, quando você recebeu a revelação, qual foi a tua postura, qual foi o teu posicionamento em nome de Jesus?